internacional de ginástica. Então, a Duda hoje vai ser a nossa maestra, depois de 25 anos como responsável pelo crescimento também aqui da aeróbica, motivando todos os estados do Brasil. E depois desse trabalho sólido que ela fez, ela decidiu, então, abrir esse espaço para outras pessoas poderem continuar, e ela também se dedicar como membro internacional do Comitê Técnico de Ginástica Aeróbica do Board Principal da Federação Internacional de Ginástica, e nos brinda hoje com o conhecimento dela pela segunda vez aqui na Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, que está promovendo, então, essa reciclagem para arbitragem estadual de ginástica aeróbica. Duda, não tenho palavras para agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo de estar aqui com a gente, e o floor é teu. You give me the floor. I give you the floor. Muito obrigada, Silvana, muito obrigada a todos que estão participando, a Federação de Ginástica do Rio de Janeiro pela realização desse encontro Zoom para reciclagem da arbitragem. Nós temos bastante para falar hoje, mas como é um curso mais de reciclagem, tudo vai ser dito de uma forma mais resumida e provavelmente vocês vão sair daqui com mais dúvidas e curiosidades do que chegaram, mas isso não quer dizer que vocês vão sair sem entender um pouco mais sobre a ginástica aeróbica. Então, esse é o meu objetivo, mesmo aqueles que vão estar arbitrando o campeonato, que já tenham uma ligação com a federação, já foram árbitros ou vão buscar fazer o exame agora. Eu também espero poder passar o máximo de informações possível para vocês realizarem um estadual de qualidade, de arbitragem, mas falando um pouquinho sobre a minha experiência, que a Silvana também começou. Eu sou professora de educação física, eu me formei em 1986, há muito tempo atrás, e logo que eu me formei, eu já trabalhava com ginástica aeróbica, porque a pessoa que trouxe a ginástica aeróbica para o Brasil chama-se Mauro Ghiseline, é um professor daqui de São Paulo, e eu fiz o primeiro curso que ele realizou, e logo em seguida eu comecei a trabalhar em academias, trabalhei muito com dança também, que foi a minha área desde criança, e me identifico, então, com a ginástica aeróbica há muitos anos. Quando a ginástica aeróbica entrou na confederação, eu comecei a trabalhar junto com a confederação, e em 1999, eu me tornei a primeira presidente do Comitê da Ginástica Aeróbica da União Pan-Americana. E eu fiquei por 12 anos também na União Pan-Americana de Ginástica, desenvolvendo os primeiros regulamentos, as primeiras competições. Então, eu fico muito feliz hoje quando eu vejo que parte aí de vocês vai estar indo para a Colômbia num campeonato pan-americano, numa Copa Pan-Americana de clubes, né? E isso tudo para mim mostra que um trabalho que foi feito desde de alguns anos, décadas, né? De algumas décadas, ele vem crescendo. E a ginástica aeróbica, ela é uma modalidade que está tomando força. Nós, como comitê técnico da Federação Internacional, nós temos o objetivo de tornar essa modalidade olímpica, porque realmente estar na Federação Internacional de Ginástica é a oportunidade para qualquer modalidade. Ao mesmo tempo, nós pagamos as mesmas taxas, nós temos os mesmos deveres das modalidades olímpicas, mas temos o ônus, né, de não sermos olímpicos, que é menos patrocínio, menos visibilidade, menos possibilidade de conseguir os recursos. Então, tudo isso é um trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo também, em termos de desenvolvimento, mas vamos falar dos critérios da ginástica aeróbica, que é o que a gente está aqui para fazer hoje. Eu gostaria de mostrar uma tela para vocês. Silvana entrou? A minha tela entrou, Silvana? Sim, entrou. Estão me escutando? Sim. Sim. A minha voz. Sim. Eu quero colocar, assim, em modo de apresentação. Todos estão assistindo?
Sim, ela não está Sim. no modo de apresentação, mas a gente consegue ver ela bem. Ela tem aquelas partes laterais ali, né, com os slides, e a gente tem o central, com o teu slide principal. Engraçado, porque para mim eu estou com tela inteira aqui. Eu acho que você precisa tirar o compartilhamento e botar de novo depois de já estar em modo apresentação. Mas como a Silvânia falou, tá dando para ver perfeitamente. Eu posso tirar. Eu posso manter dessa forma. Então, vocês enxergam. Tá. A nossa programação hoje é falar um pouco sobre os critérios e a forma de pontuar do árbitro-chefe, que é um árbitro por banca, tá? Dos árbitros de dificuldade, que normalmente são 2 por banca. Os árbitros de execução, que normalmente são 4 por banca. Os árbitros de artístico, que normalmente também são 4. Nós temos também 2 árbitros de linha, que olham cada um 2 esquinas, né, 2 linhas por esquinas, e nós temos um árbitro de tempo também. Só que esses 2 árbitros, as deduções deles estão dentro do árbitro-chefe. Então, vocês vão ver aí a questão de tempo de música e de espaço de competição dentro desses mesmos critérios, ok? Então, vamos começar um pouquinho falando das principais mudanças. Eu espero que o meu português seja compreensível para quem fala espanhol, mas numa segunda parte eu vou estar apresentando os resumos em espanhol também que vocês receberam, para que a gente possa também atender um pouquinho quem fala espanhol, e não somente isso, atender um pouco vocês no sentido de atualização, porque foram muitas mudanças e não existe ainda um código traduzido em português, em todas essas atualizações. Até porque o espanhol é uma língua oficial da FIG, então o código em espanhol já foi traduzido para esse idioma, que é o mais próximo do nosso. Então, a melhor forma de nós estarmos bem informados é acompanhando uma das formas é o código em espanhol. Mas quero deixar bem claro para vocês que o código oficial e que sempre tem todas as últimas atualizações é sempre o inglês. Então, a gente sempre precisa consultar o código em inglês, que é o oficial, que é o sempre que está mais atualizado. E as newsletters também, né? Que a FIG publica no seu site, as newsletters com alguns esclarecimentos, né, sobre as regras, elas também valem como código de pontuação. Falando sobre as principais mudanças deste novo código, né, foi no tempo das músicas, que agora os individuais, né, no caso do adulto, é 1 minuto e 20, sempre existe aquela tolerância de 5 para mais, ou seja, uma rotina pode ir de 1 minuto e 15 até 1 minuto e 25. Né, mas o tempo é 1 minuto e 20. Nas duplas, trios, grupos, a aerobic dance, aerobic step, adulto, porque o código ele é feito para o adulto e depois adaptado para categorias de base, então a gente começa pelo adulto, que é a categoria principal. Nessas outras provas de dupla, trio, grupo, dance, step, é 1 minuto e 25, com uma tolerância de 5 segundos para mais ou para menos. Esse é o tempo de música e de rotina, tá? A rotina começa quando começa a música e acaba quando acaba a música. Então, a gente não deve ter música sobrando e nem música faltando dentro de uma rotina. Nas categorias de base, então, começando lá pelo infantil, é 1 minuto e 15. O tempo de rotina também tem essa tolerância de 5 segundos. No infanto juvenil, que a gente hoje chama de age group, eu estou indo de baixo para cima, tá, pessoal? É 1 minuto e 15 também, né? O infanto juvenil, com 5 segundos de tolerância, mais ou para menos. E o nosso juvenil, que hoje é chamado de júnior, internacionalmente, ele tem 1 minuto e 20 para todas as provas. Tá? Então, tem algumas diferenças de tempo de provas aí no adulto e nos age groups também. Cada um tem a sua regrinha de tempo de música. As novas provas que entraram nesse novo código
são, para o juvenil, o dance e o step, com 8 ginastas, que antes só existia o dance com 6 ginastas e não tinha step para júnior. Agora tem essas 2 provas, embora no último Mundial não houve nenhum step juvenil inscrito no campeonato. E é muito difícil de ver mesmo. Eu, como fui professora de step, na minha visão, o step não é uma prova para adolescentes, né? Eu acredito que o step, por todo o tipo de mecânica utilizada, ele é uma modalidade mais para adultos, mas ele existe aí no juvenil também. E no age group, que é o nosso infanto juvenil, nós temos o aerobic dance agora, que já teve inscritos nesse último mundial. São provas muito bonitas, com 8 ginastas, dá aquela impressão de massa da aeróbica, né? Todos fazendo os mesmos passos ao mesmo tempo. E nós não tivemos nesse brasileiro nenhum grupo de aerobic dance, então não temos ninguém do Brasil para mostrar ainda nessa categoria infanto e nessa prova de dance. Mas ela existe, se vocês buscarem no site da Federação Internacional os vídeos que eles têm no YouTube, no canal do YouTube, vocês vão encontrar vídeos de aeróbic dance com 8 ginastas no infanto. É muito bonito. É uma prova com que não tem elementos de dificuldade, né? Pode ter, mas não é obrigatório, então é uma prova teoricamente mais fácil em termos técnicos e de preparação física. Mas os grupos que competem internacionalmente geralmente são formados por atletas de alto nível, então as provas ficam realmente bem competitivas. Esse aerobic dance, que é de 8 ginastas, hoje ele tem uma obrigatoriedade de um segundo ritmo dentro da música, então eu escolho uma música para a minha rotina, mas eu tenho que colocar um segundo estilo de outro tipo de música dentro da minha rotina de 32 a 64 contagens, né? Essas contagens de música, elas são baseadas em compassos musicais de 8 tempos, que é como na dança, né? Nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e começamos de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque os compassos da música moderna são quaternários. Então, a música utilizada na ginástica aeróbica, normalmente ela é uma música de compassos quaternários, né, de 4 tempos, que na modernidade a gente subdivide em 2, né, então seria 1 e 2 e 3 e 4, e ele acaba sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse compasso musical, ele tem o primeiro tempo, ele tem o último tempo, isso é audível, e os nossos professores, os nossos técnicos têm que entender qual é esse primeiro tempo da música, né, do compasso musical. Quando a gente fala em 32 a 64 contagens, nós estamos falando aí de frases musicais. As músicas modernas, né, depois do advento do jazz, elas têm uma composição, uma estrutura de compassos onde são formadas frases, né? Isso começou com o jazz e a música moderna repete bastante isso. Então, se vocês ouvirem músicas no rádio, vocês vão perceber que elas, na maioria, elas têm essa estrutura de frases musicais que vão de 32 tempos, que seriam 4 oitos, ou mais 4 oitos, dariam 64 contagens de um segundo estilo. Tá? Isso é uma coisinha que a gente tem que treinar bastante o ouvido para entender, mas quem já trabalha com música e com corporeidade e música ao mesmo tempo, ritmos, né, já entende bastante dessa contagem. Outra coisa que mudou nesse código é que não existem mais as elevações. As elevações hoje, elas estão dentro de colaborações. Ou seja, duplas, trios... Opa, sumiu aqui? Não, acho que está todo mundo vendo, Duda. Eu caí, gente? Não. Você me escuta, Duda? A minha tela está aí? Tá. Ah, né? Eu te vejo bem. Tá.
Então, o que eram elevações entraram dentro de colaborações, né? E elas são avaliadas no critério artístico, tá? Sendo que no juvenil, o júnior, eles têm que ter 3 colaborações no mínimo, tá? O infanto tem que ter 2 no mínimo e o infantil tem que ter 1 no mínimo, tá? Hoje, as colaborações, que podem ser elevações ou não, elas podem ter propulsão, que era uma coisa que antes não podia ter na aeróbica. A gente não podia jogar alguém para cima de uma posição elevada, jogar alguém para o ar. Hoje pode, tá? Então, isso torna a rotina um pouquinho mais espetacular, e sendo que essas colaborações, elas continuam com uma limitação de não poder ser mais de 2 pessoas em pé, né? Então, existe essa limitação para não virar uma ginástica acrobática. Na vestimenta, também mudou um pouco, porque agora os meninos, eles não podem simplesmente usar um macaquinho inteiro. Eles têm que colocar por cima do macaquinho um shorts que não seja muito agarrado no corpo, né? E esses shorts, ele tem que ter um certo comprimento de pernas, assim. Não é aquele shorts curtinho na virilha. É um shorts que vai até 1/3, mais ou menos, da coxa, tá? Fora isso, os homens podem usar aquele macacão longo, mas desde que nas pernas não seja legging justa, que seja calça, com a boca mais solta embaixo, tá? Para as meninas, não mudou muita coisa. O que pode hoje no aerobic dance, no aerobic step, que são mais entretenimento, usar aquela sainha da rítmica, mas só para aerobic dance, só para aerobic step. O resto continua igual ao que era antes. A área de competição continua como era antes. No adulto, 10x10 para todas as provas, no juvenil também. Aí no infanto, que é o nosso age group, somente os individuais são no 7x7. Então, dupla, trio, grupo, vai todos para o 10x10. E no infantil, é o contrário. Somente os grupos são no 10x10 e dupla, trio, grupo, individuais no 7x7, tá? Elementos de dificuldade. Nós temos novos grupos e novas famílias nesse ciclo, né? Sendo que os grupos de dificuldade são 3, A, B e C. O grupo de dificuldade A são todos os elementos de força estática ou dinâmica. O grupo B são todos os saltos. E o grupo C são os equilíbrios e as flexibilidades, tá? O total de famílias que nós temos dentro de 3 grupos são 8. 8 no total, tá? E uma mudança importante é que não existem mais aqueles elementos de dificuldade para vertical split, que é o tal do ponchê, né? Nós tínhamos giro para ponchê, illusion para ponchê, e esses elementos para vertical split, que eram 2 elementos combinados, saíram do código. Então, existe o espacato vertical, mas não combinado com outros elementos nesse código. Então, como eu falei para vocês, grupo A são os elementos de força dinâmica e força estática. São todos elementos de solo, tá? Então, dentro deles, nós temos 3 famílias. Como eu falei para vocês, o total de famílias de elementos são 8. Então, só no grupo A, nós temos 3. Que são todos elementos de solo, tá? No grupo B, nós temos mais 3 famílias, todas são famílias de saltos, tá? Diferentes saltos. Aqui os nomes estão em inglês, mas nós podemos também verificar quais são esses saltos no código de pontuação que a Silvana também passou para vocês, que lá tem a lista dos elementos, certo? Ou em inglês, no site da FIG, que tem todos os elementos, todas as famílias, com todos os valores. Isso tem que ser checado de 1 a 1, tá, gente? Nós temos o grupo... O grupo C,
que tem 2 famílias somente. Então, são 3 famílias no grupo A, 3 famílias no grupo B, e mais 2 famílias no grupo C, totalizando 8 famílias, como eu falei para vocês. Dentro da família, do grupo C, nós temos as famílias dos giros e temos a família de flexibilidade e equilíbrio, tá? Então, estão todos dentro do grupo C. O número máximo de elementos de dificuldade que um atleta pode fazer depende da categoria e da prova. Quando eu falo de categoria, em português, eu estou falando de idade. E quando eu estou falando de prova, em português, eu estou falando de individual, dupla, trio, grupo, porque no inglês, category é a prova. Então, eles falam categoria individual feminino, categoria individual masculino. E a idade, eles falam divisão por idade, adulto, né? Mas em português, categoria é a idade. Então, entendam que na categoria adulto, provas individuais, o número de elementos de dificuldade são 9, no máximo. Se eu fizer menos de 9, tem problema? Não. Não vou ser despontuado? Não. Você tem menos chances de acumular nota de dificuldade se você faz menos dificuldades, mas você pode fazer menos de 9 elementos, ok? No adulto, dupla, trio e grupo, são 8 elementos de dificuldade no máximo, a mesma coisa. Estou falando só do adulto, tá, gente? Agora, quando a gente vai para as categorias de base, o juvenil, o infanto e infantil, que são júnior, age group e infantil, todos eles só são 7 elementos no máximo, e em qualquer prova. Então, mesmo no individual, na dupla, no trio, todos eles só podem fazer 7 elementos de dificuldade no máximo. E no adulto, o individual pode fazer 9, o masculino e o feminino, a dupla, o trio e o grupo pode fazer 8 dificuldades no máximo. Quando a gente fala de adulto, eles têm que fazer no mínimo 5 famílias, nós falamos que tem 8 famílias, né? Então, daquelas 8 famílias, no individual, eles têm que fazer 9 elementos. Dos 9 elementos, eles têm que fazer, no mínimo, 5 famílias, cumprir 5 famílias das 8, tá? Eles só podem fazer, no máximo, 2 elementos por família. Então, por exemplo, eu estou aqui na família 8, de flexibilidade. Eu tenho aqui split, que são os espacates. Quais espacates que nós temos? O vertical só. Então, no espacate vertical, eu tenho ele com a mão no chão e eu tenho ele sem a mão no chão. Depois, eu tenho os illusions, que vocês conhecem, que são aqueles movimentos de círculo de perna. E nós temos o balance, que é aquela pegada da perna com giro. Se eu quiser fazer elementos da família 8, eu só posso fazer 2. Eu só posso fazer ou split e illusion, ou eu posso fazer ou illusion e balance, ou balance e espacato. Eu não posso fazer os 3, tá? Dentro de cada um desses, pessoal, vocês têm subdivisões. Mas quando a gente fala 2 no máximo por família, a gente está falando que dentro da família 8, eu só posso ter um espacato, um illusion, ou um espacato e um balance, ou um balance e um illusion, ou seja, 2 dentro dessa lista, ok? Tem algumas pessoas que estão confundindo isso. Por isso que eu resolvi firmar bastante. São máximo 2 elementos por família, o que eu falei. Vocês sabem o que são os elementos para o Enson, né? O Enson é aquela flexão de braço que uma das pernas está apoiada aqui na parte superior do braço. Vem aqui, assim. Esses elementos que têm essa posição de Enson, eles só podem ser realizados 2 numa rotina. Antigamente, não tinha limite. E o que acontece é que os elementos que vão para o Enson, eles aumentam de valor porque aumenta a dificuldade. Então, tinha muito Enson nas rotinas, nós limitamos para 2, tá? Aterrissagens em flexão ou em espacato. Essas aterrissagens, elas são de elementos de salto, da família, do grupo B. Então, desses grupos aqui, olha, B, família 4, 5 e 6, eu só posso ter 3 aterrissagens no adulto, tá? Sendo que o masculino,
não pode fazer aterrissagem em espacate no adulto. Então, e nem de acrobático. Então, eles só podem fazer 3 aterrissagens em flexão, o individual masculino adulto. As meninas podem fazer 2 aterrissagens em flexão e 1 em espacate, né? Duplas, trios e grupos também, mas os meninos não. Tanto os elementos de dificuldade quanto os elementos acrobáticos, eles não podem ser repetidos numa rotina. Então, se eu faço um illusion, eu não posso fazer outro. Se eu faço um mortal, eu não posso fazer um segundo mortal. E entender que hoje, os acrobáticos, eles também são chamados de elementos. Então, eu tenho elementos de dificuldade, que são esses que nós estamos falando aí dos grupos e famílias, e nós temos elementos que são acrobáticos, que eu já vou mostrar para vocês também, tá? Então, como eu falei para vocês, o individual masculino, ele tem algumas particularidades de não poder ter aterrissagem em espacate, eles têm que ter obrigatoriamente um elemento da família 4, que é do grupo B, que é uma família de saltos. Eles não podem fazer a família 8 de flexibilidade e equilíbrio, somente o individual masculino, e eles não podem aterrissar em espacate nem do grupo B de saltos e nem de acrobáticos. Aí me perguntam, por que tantas mudanças no individual masculino? Porque as rotinas individuais, elas estavam muito iguais no feminino e masculino. E a FIG nos pediu para ou diminuir os individuais, ou tirar os individuais. Eles acham que o individual não representa a aeróbica. Mas, por um outro lado, é no individual que muitas vezes se começa, é no individual que muitas vezes um país tem a condição de mandar um atleta para uma competição internacional. No individual é que os organizadores têm a chance de ter muitas inscrições, né, porque é a prova mais fácil de se inscrever. Então, a fórmula que nós encontramos para manter os individuais foi diferenciar o masculino do feminino, que eram muito parecidas as rotinas, e a competição acaba ficando realmente cansativa. É tudo muito igual, tá? Então, esses são alguns motivos. Em duplas, trios e grupos, quando a gente está arbitrando a parte de dificuldade, os elementos, eles não devem fazer em coluna. Porque quando eles fazem em coluna, o árbitro não consegue ver o que está atrás. Então, eles ficam sobrepostos dentro da área de competição. Então, 2 pessoas em coluna, ok. A partir de 3 pessoas, num trio, por exemplo, eu já não vou dar o elemento de dificuldade, se eles fizerem a partir de trio em coluna. O coeficiente de dificuldade, quando eu tenho um trio e um grupo masculino, a dificuldade é dividida por 2, como nas provas normais. Quando o trio ou o grupo ele é misto, com mais homens e menos mulheres, ou seja, um trio de 2 homens e uma mulher, por exemplo, um grupo de 3 homens normais, ele é dividido por 1,8 a dificuldade. E se tem somente meninas, aí sim é dividido por 1,7 a dificuldade. Isso é para compensar, gente, a diferença biológica entre meninos e meninas, homens e mulheres. Nós, mulheres, somos mais bonitas, mais inteligentes, mais sensíveis, tá, gente? Mas nós temos menos força física. E isso é biológico, isso não é uma criação, né? Pode ser com o desenvolvimento genético, algum dia a gente possa chegar próximo, mas hoje, se você pegar um recorde de salto em altura, de salto em distância, de velocidade de 100 metros, sempre os homens têm vantagem sobre as mulheres. Eles são mais rápidos, eles são mais fortes, eles são mais explosivos. Em compensação, as mulheres, biologicamente, né, porque elas são preparadas para ter neném, o nosso quadril ele é mais largo, na maioria, tá? Eu estou falando de maioria. Então, na maioria das vezes,
o próprio hormônio da flexina que nós temos, ele faz com que o nosso quadril tenha mais mobilidade, mais facilidade de flexibilidade e mobilidade nessa articulação. Então, os espacates normalmente são mais fáceis para as meninas do que para os meninos, mas isso é treinável. A força é treinável nas meninas e a flexibilidade é treinável nos meninos, tanto que eles fazem provas mistas, como a gente falou agora, tá? Todas as deduções de dificuldade, pessoal, elas são de valor 0,5 cada uma. Nas categorias de base, falando sobre as dificuldades, então eu falei para vocês que todo infantil, infanto e júnior, eles têm 7 elementos de dificuldade no máximo, tá? No infantil, são proibidas as aterrissagens em flexão de braço, mas é permitida uma aterrissagem em espacate. Somente individual, feminino, dupla, trio e grupo, porque o masculino no infantil também não pode fazer aterrissagem em espacate. Individual, dupla, trio e grupo pode. Os 3 elementos compulsórios do infantil são flexão ou flexão Wenson, um esquadro afastado e um giro no ar, tá? Que é aquele salto girando no ar que chama Ertani. Nós temos 3 compulsórios, podemos fazer mais 4 para completar os 7, e esses outros 4 eles podem ter de valor 0,1 até 0,4. No infanto juvenil, mesma coisa, 7 elementos de dificuldade no máximo, só que os compulsórios aqui são 4. Então, nós temos o helicóptero, que vai para a flexão, o esquadro afastado ou o esquadro L, que pode ter no máximo um giro, o salto grupado com um giro e 2 piruetas, que hoje todas as piruetas têm que ser andedã, né? Ou seja, aquela pirueta onde a perna gira para o lado contrário, que ela é mais difícil do que a pirueta andeor, que você gira para o lado da perna que você está elevando. Então, as 2 piruetas, elas têm que ser no sentido andedã, para dentro. Como são 4 compulsórios, eu tenho mais 3 que eu posso fazer, esses 3 podem ser de 0,2 até 0,6. Tá? Dentro desses elementos, eu posso ter uma aterrissagem em flexão ou uma aterrissagem em espacate, se for individual, dupla, trio e grupo, e se for individual masculino, só uma aterrissagem em flexão. Isso é no infanto, tá? No juvenil, eu tenho também 7 elementos de dificuldade no máximo, tenho uma aterrissagem em flexão e uma aterrissagem em espacate permitida, ou seja, 2 aterrissagens, né? Que para individual feminino, dupla, trio e grupo, ela pode ser uma em flexão e uma em espacato. Como individual masculino não pode em espacate, aterrissagem, eles podem 2 aterrissagens em flexão. Os elementos compulsórios não estão determinados quais são, mas eles estão determinados os valores, tá? Então, eu posso ter um elemento de valor 0,8, não é obrigatório. Eu posso ter até 2 elementos de valor 0,7, mas aqui eu tenho um obrigatório. Um elemento 0,7 é obrigatório na rotina juvenil, tá? E eu posso ter mais um, posso ter 2 no máximo. Os outros 4 elementos, eles podem ser de valor 0,2 até 0,6, sendo que eu posso ter até 2,07 e posso ter 1,08, tá bom? Os requerimentos para a dificuldade, gente, assim, elementos que têm quedas não são válidos. Quedas, o que significa queda? Queda significa ir ao chão sem controle ou tocando mais de uma parte do corpo. É ir sem controle mesmo. Não precisa ser um esborrachamento total, tá? Se eu cair e tocar 2 partes do meu corpo, mesmo que eu tenha controle, é considerado uma queda e o elemento não é validado. Também, todos os elementos que têm toque, tum, no chão, também tem uma dedução de 0,50 em execução e não recebem valor, tá? Todos os elementos que têm 0,5 direto também não recebem valor. Os elementos acrobáticos, eles podem ser executados com 2 braços, mas eles não devem ser usados em cotovelos,
tá? Porque geralmente a execução tira 0,50, porque não deveria tocar o cotovelo no chão, deveria tocar só a mão. Isso para os elementos acrobáticos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que são esses aqui. Então, elementos acrobáticos, nós temos aí o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Então, são 5 acrobáticos que eu tenho no código. Sendo que o A1 é o rodante, é o que a gente chama de rodante, porque a estrela, pé para pé, mão para mão, não é mais acrobático. O que diferencia o rodante da estrela? O rodante ele tem uma fase aérea, seja na primeira parte ou na segunda parte, depois das mãos apoiadas. Tem uma impulsão para cima, tem algo fora do solo. A estrelinha não, a estrelinha sempre tem algum contato com o solo. E é isso que diferencia basicamente esses dois elementos, tá? Depois, no A2, nós temos a reversão para frente e a reversão para trás, que são reversões com as mãos no chão, sem fase aérea. E aqui vocês têm que prestar atenção, porque a reversão para frente e a reversão para trás são o mesmo acrobático, é o A2. E eu só posso fazer um acrobático de cada, eu não posso repetir o acrobático. Então, se eu faço uma reversão para frente, eu não posso fazer para trás e vice-versa, na rotina. O A3, gente, é a reversão para frente com fase aérea, tá? É a mesma coisa da reversão para frente sem fase aérea, só que com fase aérea. O A4 é a reversão para trás, que a gente chama de flick-flack, que tem uma fase aérea também. E o A5 são todos os mortais, ou seja, todos os elementos em que a gente não apoia a mão e passa com a cabeça livre pelo solo, tá? A estrela sem mãos também é considerada um A5, tá? Um mortal. E depois nós temos aqui os elementos proibidos, que são elementos que não são da ginástica aeróbica, por exemplo, ficar 2 segundos na parada de mão, parado mesmo. Hoje eu posso ir à parada, eu posso mudar a posição, abrir, fechar, mas eu não posso ficar parado 2 segundos. Eu não posso também fazer hiperextensão muito grande da coluna lombar. Por exemplo, aquele salto que a perna bate na cabeça por trás, ele é considerado uma hiperflexibilidade de coluna. Então, ele também é proibido. Mas os proibidos estão cada vez mais raros, porque a gente está abrindo um pouco, né, as possibilidades, então, mais difícil a gente ver elementos proibidos hoje em dia, mas existem, tá? Por exemplo, se eu fizer um peixinho com salto, eu não posso fazer um peixinho com twist. Peixinho com twist está aqui. É o P3, é o proibido 3. Tá? Então, tudo isso, gente, são coisas que a gente tem que estudar com calma, cada um deles, para a gente entender e, de certa forma, memorizar quais são eles. O árbitro tem que estar sempre com o seu resuminho, com o seu código, para qualquer coisa ir ali consultar. Esqueci se esse aqui já foi ou não, qual que é o número dele. Então, vai no código, vai no seu resuminho e olha, tá? Para isso, a gente tem que estar sempre com o código na mão. O número máximo de elementos acrobáticos numa rotina, gente, no adulto e no júnior não, desculpa, tá? Isso aqui, só no adulto são 5 elementos no máximo, no júnior e no age group são 2 elementos no máximo, infantil também, tá? Uma exceção que a gente tem é que tanto no adulto quanto no júnior, eles podem fazer combinação de 2 acrobáticos, tá? Aqui nós vamos mudar já, ó. A gente tira isso aqui. Adultos são 5 elementos, sem repetição. O júnior são... Desculpa. Ei, o que você está fazendo aí? São 2 elementos, tá? No máximo, também sem repetição, só que eles vão do A1 ao A5, no júnior, no juvenil, só que no adulto você pode fazer
o mortal com twist. Desculpa, tá, gente? São 2 elementos aqui. Isso aqui foi errado. Agora tá certo, ó. Então, adulto, 5. 1 de cada. Júnior, 2. Do A1 ao A5. Só que o mortal não pode ter twist, tá? Que é diferente do adulto, que o mortal pode ter twist. Depois, no age group, que é o nosso infanto, 2 elementos, mas não pode mortal. Só do A1 ao A4. E a exceção que nós temos aqui é que no individual júnior, só no individual, vocês podem fazer uma combinação de 2 acrobáticos. E no adulto também, tá, gente? Então, deixa eu ver aqui, próximo slide. Vamos falar como que a gente junta elemento de dificuldade com elemento acrobático, tá? Nos individuais adultos, nós temos 9 elementos de dificuldade, nós podemos fazer ainda 5 acrobáticos, sem repetir, e nós podemos fazer 3 combinações de elementos. Quando eu falo em combinação de elementos, eu estou falando elementos de dificuldade com acrobático, dificuldade com dificuldade, acrobático com acrobático. Então, eu falo combinação de elementos, inclui dificuldade acrobática, tá? Então, sendo que no adulto, eu posso combinar acrobático com dificuldade, eu posso fazer 3 vezes combinações de elementos, mas eles têm que ser de diferentes famílias. Uma dessas combinações, ela pode ser de 3 elementos, por exemplo, uma dificuldade, um acrobático, uma dificuldade seguida, tá? E pode fazer uma combinação, uma vez de 2 acrobáticos, só que eles têm que ser diferentes. Gente, é puxadinha essa parte? É, porque é muito detalhe técnico, tá? Mas eu não vou me ater agora a esses detalhes, porque vocês precisam dar uma reciclada no geral, e eu vou passar esse material para a Silvana passar para vocês depois, tá? Em duplas, trios e grupos, eles podem fazer 8 elementos de dificuldade, podem fazer no adulto, tá? 5 acrobáticos, e eles não podem fazer 3 combinações, eles podem fazer 2 vezes combinações. E as combinações deles são de 2 elementos. No individual, vocês viram que eles podem fazer uma combinação de 3 elementos. Já na dupla, no trio e no grupo, não. É só combinação de 2 elementos, sempre de família diferente, e as combinações elas têm que ser feitas ao mesmo tempo. A mesma combinação ao mesmo tempo, tá? Não pode fazer elementos diferentes ao mesmo tempo, duplas, trios e grupos. Quando a gente fala de categorias de base, eles têm 7 elementos de dificuldade no máximo, como eu falei para vocês, mais 2 acrobáticos no máximo, sem repetição. Uma combinação de 2 elementos de dificuldade de diferentes famílias pode ser feitas no age group e no júnior, mas não pode no infantil. Duplas, trios e grupos, tem que fazer a mesma combinação ao mesmo tempo. Individuais, juvenis, podem fazer uma combinação de 2 acrobáticos. Se eles fizerem uma combinação de 2 acrobáticos, eles não podem fazer outra combinação, por quê? É permitida somente uma combinação de elementos no juvenil, tá? Ou é 2 dificuldades, ou é uma dificuldade 1 acro, ou é 2 acros, mas só uma vez. Aqui eu não preciso falar muito, eu quero que vocês anotem aí o meu telefone e o meu e-mail para qualquer coisa, e eu vou agora abrir aqueles resumos em espanhol que eu passei para vocês, tá? Porque lá nós vamos falar um pouquinho mais em detalhes cada um dos critérios. Então, eu vou começar pelo árbitro-chefe, vocês devem ter esse resumo aí, eu vou fechar esse aqui e vou abrir outro, tudo bem, gente? New share. Tá ótimo, Duda, super claro. Tá claro até agora? É bastante detalhezinho chato, eu não sei se eu deixei aberto aqui, mas eu achei que eu tinha deixado. Eu tenho que deixar ele aberto, né, gente? Para conseguir compartilhar, não é? Você pode fechar agora esse teu arquivo completamente e abrir o outro, naturalmente, como se você estivesse mexendo no teu computador normal. Isso. Daí você vai lá e abre como se ele fosse...
Então, mas ele estava aqui aberto, por que que ele não está aparecendo? Basic. Então, daí você abre de novo, Duda, onde você achar Então, melhor. eu tenho que abrir de novo, né? É. Eu não posso querer vir daqui. Só um minutinho, por favor, gente, um segundinho. Querem tomar uma água de 5 minutos? Já estamos a uma hora. 5 Ok. minutos, então, abrir tudo aqui. Perfeito, 5 minutos de intervalo. Ai, gente. 5 minutos mesmo. Agora. Ah, peraí. Por que que não aparece todos os... Ai, gente, eu não sei por que que não aparece aqui. Olha, não é esse que eu quero agora. E ele está aberto, o outro. Ok, então aqui a gente está com o resumo. Peraí, não. Não é, é que não era esse que eu queria abrir. O outro está aberto. Vocês estão vendo aí a minha tela? Uhum. Temos a tabela de Conseguem- dedução do juiz principal. Isso. Mas está com coisa na frente para vocês? Para mim tem uma barra aqui na frente. Para vocês tem? Ou está claro? Acredito que Para mim esteja está claro, Maria. Não tem nenhuma barra na frente, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui, vou tá em espanhol, vou falar em português. O que que é uma falha de apresentação, né? Do árbitro-chefe agora. O árbitro-chefe, ele não dá nota. Ele controla as notas da banca e ele dá deduções em alguns casos. Então, esses aqui são os casos em que ele dá dedução. Uma outra coisa importante, o árbitro-chefe, ele também faz dificuldade, mas ele faz a dificuldade para tirar dúvidas do árbitro de dificuldade. Então, numa banca, normalmente, você tem 2 de dificuldade e um chefe. Se a dificuldade entre esses 2 tiver dúvidas, o árbitro-chefe fez a dificuldade e ele ajuda a resolver a dúvida. Mas se os 2 árbitros de dificuldade estão de acordo, o árbitro-chefe não deve interferir. Tá? Então, isso é uma coisa que é importante para a gente definir bem a atuação de cada árbitro, porque vamos falar aqui entre nós, ou para todos nós, né? Se um árbitro-chefe decide o resultado final de toda a competição, ou se ele é o responsável, ele não precisaria de outros árbitros, certo? Então, isso é um trabalho de equipe, onde cada um faz a sua parte. O árbitro-chefe, o que é o controle que ele faz? Ele faz controle de coisas díspares, de coisas, por exemplo, 2 árbitros de execução com mais de um ponto de diferença, uma nota impossível, o árbitro digitou errado, ou a dificuldade de dar uma dedução que não existiu. Então, ele controla nesse sentido, né? Mas não para resolver qual é o resultado a cada competição, tá bom? Então, o que o árbitro-chefe pode dar de dedução? Ele pode dar dedução por uma falha de apresentação. Falha de apresentação, o código diz, quando o atleta entra no tablado, ele deve ir direto para o lugar onde ele vai começar a rotina, sem fazer nada teatral, sem mandar beijinho, sem fazer, oi pai, oi mãe, estou aqui, sem fazer um salto, ou uma mão, ou um cumprimento, não, nada disso. Ele vai direto para o lugarzinho dele, pode fazer os braços assim ou não, e ali ele faz a pose inicial. Se ele, ao entrar, fizer alguma coisa que não é nem de ir até o lugar e, por exemplo, gente, se eu entro no tablado e eu começo a limpar os meus pés, os meus tênis, a gente sabe que eles limpam o tênis antes de entrar, mas quando entra no tablado já não pode mais começar a limpar o tênis, a limpar as mãos, a limpar a mão no corpo, né? Algo muito discreto, ok. Mais do que isso é 0,20, e isso é falha de apresentação. O vestuário, eu expliquei para vocês como é que é o dos meninos e das meninas. Por exemplo, se um menino vier sem os shortinhos largo por cima, é 0,2 de dedução. Então, estou
cada erro de vestuário é 0,20. Se o meu tênis desamarrar e o amarril ficar totalmente solto, é 0,20. Se eu não colocar a meinha branca, é 0,20. Se a minha meia de menina rasgar durante a rotina, 0,20. Se o meu cabelo estava preso, soltar, é 0,20. Tá? Então, cada erro de vestuário é 0,20. O emblema nacional, ele é para competições internacionais. Então, numa competição nacional, regional, vocês não precisam exigir o emblema do país, é lógico. Podem exigir o do clube. Mas se eles vierem com o emblema do país, certo, gente, não tem problema. Mas se eles não tiverem o emblema do país numa competição internacional, é 0,30 do árbitro-chefe. Infração de tempo, vocês lembram quando eu falei para vocês que existe um árbitro de tempo que vai estar cronometrando, né? Se a rotina, que tem uma tolerância de 5 segundos para mais ou para menos, né? Ela ainda passar 2 segundos além dessa tolerância de 5, aí ele vai ter uma dedução de 0,20 por música muito mais larga do que, ou mais curta do que deveria ser. Por exemplo, se eu tenho uma rotina de 1 minuto e 15 no infantil, eu posso ter uma música de 1 minuto e 10 a 1 minuto e 20. Eu tenho essa tolerância de 5 a 5. Agora, se eu aparecer com uma música de 1 e 14, eu estou com 1 segundo a menos do que o tolerado, que é 5. Então, eu entro aqui no mais ou menos 2 segundos de tolerância 0,20. Agora, se eu, por exemplo, chegar com uma rotina de 1 minuto, eu estou perdendo 15 segundos, né, ou na tolerância 10, mais do que isso é 5 de dedução. Então, é importante ter árbitros de tempo ou alguém cronometrando, porque, às vezes, os atletas, numa competição nacional, regional, eles não se importam muito com isso, ou os técnicos, mas numa competição internacional, as deduções são grandes, tá? O tal do WO, né, gente, quando eu não apareço na competição, eu estou desclassificado, mas eu tenho uma tolerância de 20 segundos para entrar depois que eu sou chamado. Se eu não entrar depois de 20 segundos, atrasar, meio ponto de dedução do árbitro-chefe. O que é uma colaboração proibida, né? Uma colaboração proibida é uma elevação com mais altura de mais do que 2 pessoas em pé. Lembra que eu falei que pode fazer elevação como colaboração, mas não pode ser, a altura não pode ser mais do que 2 pessoas em pé. Se for maior, ela se torna uma colaboração proibida, meio ponto. Os movimentos proibidos, que são aqueles parada de mão mais de 2 segundos, hiperextensão muito forte da coluna, também. Os elementos acrobáticos, nós temos uma quantidade, lembra que eu falei? O adulto pode fazer 5, né? A1, A2, A3, A4, A5, e as categorias de base 2. Então, se eu fizer mais acrobáticos do que o permitido, 0,5. Se eu fizer uma repetição de acrobático, porque eu não posso repetir, é 0,5 também, tá? Do árbitro-chefe. Cuidado para não deduzir isso no árbitro-chefe e na dificuldade. Essa é uma dedução de árbitro-chefe, tá? Se os homens fizerem elementos acrobáticos em espacate, 0,5 do árbitro-chefe. Se os homens fizerem dificuldade indo para espacato, é do árbitro de dificuldade, tá? Os elementos acrobáticos, os elementos de dificuldade, eles têm que ser os mesmos elementos ao mesmo tempo, tá? Quando eles não são feitos ao mesmo tempo, tem uma dedução, se for acrobático, é do árbitro-chefe, meio ponto. Depois eu tenho também, se eu repetir ou não fizer elementos de dificuldade ao mesmo tempo, a dificuldade também vai ter uma dedução. Combinação de elementos diferentes ou não ao mesmo tempo, tudo isso são deduções de meio ponto, executar acrobáticos que não são permitidos, por exemplo,
eu falei para vocês, no infanto-juvenil, por exemplo, age group, eu posso fazer do A1 até o A4. Se eu fizer um A5, que é um mortal, eu estou executando um acrobático que eu não posso executar. Quem vai deduzir é o árbitro-chefe. Mais de 3 colaborações é só para o aerobic step, tá, gente? Porque o que a gente quer é várias colaborações. Então, esse AS aqui, ele é para o step. No Campeonato Estadual do Rio, nós não vamos ter step, então não vamos nos preocupar com step agora, tá bom? Se eu esquecer a rotina, gente, o que acontece se eu esquecer? Né? Eu esqueço, eu fico perdido, paro a rotina de 2 a 10 segundos para me recuperar. Se eu conseguir até 10 segundos, eu tenho meio ponto de dedução do árbitro-chefe. Se eu esquecer a rotina por mais de 10 segundos, eu vou ter 2 pontos de dedução do árbitro-chefe. Os outros árbitros vão continuar pontuando, porque às vezes você não sabe se o atleta, quando ele esquece, ele vai voltar ou não. Então, você tem que ficar cronometrando o tempo que ele está parado, tá? Temas em contraversão da Carta Olímpica e do Código de Ética são temas de violência, por exemplo, guerra, murro, sexo, conotação sexual ou conotação religiosa, de violência ou conotação política também, algum desses temas na rotina vai levar uma dedução de 2 pontos, tá? Esse tema, gente, ele pode estar no movimento ou ele pode estar na própria música. Ele pode estar na coreografia ou na música, não importa. E pode estar na roupa também, tá? Então, às vezes, a gente vê roupas com símbolos. Se for um símbolo de sexo, de política, de violência, ou racismo, ele é proibido, então tem 2 pontos de dedução aí, do árbitro-chefe também. Presença em área proibida leva uma advertência. O que é uma presença em área proibida? Você está lá na tua competição, cada grupo, o grupo de árbitros tem o seu espaço, o grupo de técnicos tem o seu, os atletas têm o seu. Se as pessoas invadem as áreas que não são permitidas para eles, eles podem tomar uma advertência. Essa advertência pode ser verbal, pela segunda vez ela pode ser por escrito, tá? Do árbitro-chefe. Comportamentos e maneiras desrespeitosas ou inapropriadas, também dentro da área de competição, dentro do ginásio de competição, técnicos, ginastas, tem que se comportar de maneira apropriada, por exemplo, não pode sair xingando, não pode desrespeitar o seu adversário, não pode... né? Dentro de uma competição nós temos regras, né? Então o comportamento também é importante, a disciplina. A advertência, nesse caso, também pode ser verbal ou escrita, a escrita geralmente é a segunda. E uma coisa que acontece muito, gente, de advertência em competição, é naquele chorinho, onde o atleta fica esperando a nota dele, às vezes vem o técnico e vem outros atletas da mesma equipe ali para o chorinho para torcer. Não pode. É só o atleta e o técnico, tá? Então, não pode mais de um técnico e não pode mais membros da equipe lá no chorinho. Isso também pode dar advertência. No caso do agasalho, ele deve ser usado, o agasalho ou do clube ou do país, na cerimônia de abertura e na cerimônia de premiação. Antigamente, a nossa cerimônia de premiação era com o colã ou com a roupa de competição. Hoje é com agasalho. Eu não tenho agasalho, mas eu tenho que ter uma camiseta do meu clube, eu tenho que ter algum uniforme que me represente a entidade ou o país. Se houver, gente, um WO, que é o walkover, não apareceu, logicamente desqualificado, e sérias infrações dos estatutos, regulamentos, código de pontuação, também levam à desqualificação. Eu nunca vi uma situação dessa acontecer, então eu não tenho nenhum exemplo para dar para vocês. O que eu posso dizer? Atleta, vocês como técnicos, por exemplo, aconteceu alguma coisa com a música
começou a pular, o aparelho de som de repente parou, o atleta tem que parar e sair da área de competição. É responsabilidade dele. Se dá um problema na música e o atleta continua até o fim, ele não parou. E aí ele vai ter que assumir esse problema que houve com a música. Vamos supor que cai uma luz, um holofote que está lá em cima, cai no meio da rotina. O atleta tem que parar. Se ele continuar, ele vai ser julgado até o final, mesmo com esse distúrbio na rotina. Então, isso é uma coisa que sempre a gente tem que estar instruindo os nossos ginastas mais novos, tá? Eu acho que eu falei bastante de dificuldade, né? Mas vou passar para vocês, vou agora mostrar um resumo vocês estão vendo? Dificuldade de execução? Tá visível para vocês, gente? Sim. Sim. Tá. Eu tinha falado de dificuldade, tá? Para vocês, como é que eram os grupos, que eles são divididos em 8 famílias, que são 3 grupos, A, B e C, são 8 famílias, né? Agora nós temos algumas deduções importantes de execução, tá? Que são importantes para vocês. Aqui são as deduções de dificuldade, tá? Quando eu tenho menos de 5 famílias no adulto, quando eu tenho mais de 2 elementos de dificuldade da mesma família, uma repetição, tudo isso, gente, é de meio ponto. E tudo isso vocês já têm aí. Então, esses são tipo de resumo que vocês vão consultar durante a competição, se vocês tiverem dúvidas, né? Por exemplo, quais são os requerimentos mínimos para eu dar o valor de dificuldade num grupo de força explosiva? Quais são os requerimentos mínimos? Lembra que eu falei para vocês que não pode ter queda e nem toque. E aí, depois, nós temos os requerimentos mínimos, que eles são específicos para cada grupo e para cada família. Isso, gente, é estudo, é leitura, é prática de vídeo, né? Então, assim, não adianta eu ficar lendo aqui o papel para vocês. Eu vou mostrar algumas rotinas, sim, mas pelo Zoom, muitas vezes a rotina ela sai em fotos. Então, caso vocês não consigam ver bem, eu vou passar os links de YouTube para vocês assistirem depois, tá? Então, e esse resumo aqui, eu peço para quem for ser árbitro de dificuldade, dar uma repassada nesses requerimentos mínimos de dificuldade de cada grupo, de cada família, porque não são todos os árbitros que vão fazer a dificuldade, né? E são árbitros, geralmente, que já têm um pouco mais de experiência. Não mudaram muitos os requerimentos, tá? São mais ou menos os mesmos, mas uma outra coisa ainda tem alguma mudançazinha. O que é importante agora a gente falar é de um critério muito importante, que é a execução, tá? A execução, gente, em todas as ginásticas, artística, rítmica, global, é aquilo que faz a beleza da arte, né? Nesse critério, a gente busca a perfeição dos movimentos. Na dificuldade, a gente não busca a perfeição, a gente busca um mínimo, mas se tiver erros na dificuldade, normalmente é possível validar, dependendo do requerimento mínimo. Já na execução, não tem perdão, tá? A execução, qualquer erro tem que ser deduzido. Então, em execução, nós temos erros de ponto 1, de ponto 3, de ponto 5 e de 1 ponto, como está aqui nessa tabela. Isso não mudou do último código para esse. Mas o que mudou agora, gente? Mudou que nos elementos de dificuldade, eu posso somar isso. Então, eu posso ter num elemento de dificuldade um erro de 0,3 e um erro de 0,1. Então, nesse elemento vai ser 0,3 mais 0,1, ele acaba virando um 0,4. Eu posso ter num elemento de dificuldade um erro de execução de 0,5 e um erro de execução de 0,3.
o total é 0,8. Esse é o máximo que eu posso deduzir em execução de dificuldade, se eu não tiver uma queda de um ponto. Então, se eu cair, for para o chão sem controle, é um ponto direto. Eu não vou poder somar um ponto com mais 0,10, com mais 0,30. É 1. Eu não posso dar mais de um ponto no mesmo elemento. Agora, se eu não cair, eu só fiquei fazendo um monte de erros, dentro desses monte de erros, que pode ser inclusive um toque de 0,5, eu não posso deduzir mais de 0,80. Tá? Então, somando os erros de dentro de um elemento, eu posso deduzir no máximo 80. Mas eu posso deduzir 0,1 mais 0,1, que dá 0,2. Eu posso deduzir 0,1 mais 0,1 mais 0,1, que vai dar um 0,3, mas por diferentes motivos, tá? O erro de 0,1, gente, é sempre um erro pequeno, uma ponta de pé, um erro de sincronismo, um braço que não estava bem alinhado, um joelho que devia estar estendido e está dobrado, os pés que deviam chegar juntinhos e estão um pouquinho separados. Tudo isso é erro pequenininho, de 0,1. E eles podem estar também na coreografia, tá? Então, dentro da minha coreografia, eu posso ter erros nos meus passos de aeróbico, erros nas minhas transições, erro nas minhas poses, não só nos elementos. Eu posso ter erros em qualquer parte. Então, a execução, ela começa no primeiro movimento e acaba no último. Só que quando a gente vai olhar os elementos de dificuldade, a gente pode ter essa soma de erros, que vai ser no máximo 0,80, como eu falei, se não for uma queda, e se for uma queda, é um ponto direto no máximo. Depois, vocês têm, aqui, como eu falei, deduções de coreografia, tá? E são aqui também exemplos. Então, por exemplo, em cada 8 da rotina, né, a cada 8 sequências de 8 aeróbicos, eu posso ter, numa sequência, um 0,1 ou um 0,3. Vocês veem que numa sequência de 8 não existe 0,5, tá? Então, esses são detalhes que é o estudo, é a memorização, é a prática, né? Não adianta eu ficar explicando de um em um. Por que que não tem 0,5 aqui, gente? Alguém sabe? Me fala. Por quê? Vou explicar. Quando eu estou fazendo uma sequência aeróbica, eu não tenho como tocar o chão, que seria o 0,5, sem ir sem controle. Se eu for para o chão dançando, gente, eu caí. É um ponto. Então, eu posso ter um errozinho pequenininho, posso ter mais de um erro dentro de uma sequência que vai ser um erro mediano, e se eu for para o chão, é um ponto, tá? Normalmente, numa transição, eu posso ter um toque de uma mão, eu posso ter um toque de um joelho, é outro tipo de movimento. Então, o sincronismo também, ele é importante para duplas, trios, grupos. O que que a gente quer? Ver todo mundo fazendo tudo junto ao mesmo tempo, com a mesma amplitude, né, com a mesma qualidade de movimento. Quando isso não está sincronizado, eu ainda posso deduzir em duplas, trios e grupos, mais 0,10 por falta de sincronismo a cada vez que eu ver falta de sincronismo, tá? Numa sequência de 8, se eu ver falta de sincronismo numa sequência de 8, eu posso deduzir 0,10 na sequência inteira, tá? Então, para o sincronismo, que eu estou tentando achar aqui, peraí, sincronismo. Aqui, ó. Deduções por sincronismo. Nos padrões de movimentos aeróbicos, a cada 8 eu posso ter 0,1, tá? Eu não posso dar 0,1 mais 0,1 mais 0,1, no 8 é uma vez. Agora, nos elementos de dificuldade, acrobático, transições, é por vez, a cada vez. Ok? E aqui, gente, vocês têm uma lista com exemplos de deduções de 0,1, de 0,2, de 0,3, de 0,5 e 1 ponto. Isso vocês têm que ler, memorizar
né? Entender o que quer dizer cada um deles, praticar com vídeo, para vocês poderem chegar, olha, em cada família de elementos tem deduções que são específicas, tá? Para isso, gente, a gente tem que estudar. Não tem outra forma de memorizar isso e de aplicar isso sem treinar com vídeo, tá? Como eu falei para vocês, se eu colocar um vídeo aqui, provavelmente vocês vão ver por fotos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar os links para a Silvana, de alguns vídeos, para vocês assistirem. Vou dar as notas de execução, artístico, dificuldade, para vocês terem uma base e poderem estudar para a prova. Uma coisa importante nesse código, gente, são os giros, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês só. A questão dos giros. Os giros, quando eles estão em pé, eles têm que ser completos. Então, eu comecei um giro nessa direção, né? Eu não posso terminar na direção 1/4 ou 90 graus diferente. É a mesma direção. Um pouquinho, tudo bem, mas a direção tem que ser a mesma. Então, para a execução, se eu deveria terminar na mesma direção que eu comecei o meu giro, e eu vou até 45 graus para frente ou para trás, 45 graus é só 0,10. Mais de 45 graus, gente, é 0,30. Então, e não tem 0,50, tá? Para quando o giro ele é maior ou menor. Então, se eu, por exemplo, tinha um giro que eu tinha que terminar aqui, eu terminei um pouquinho a mais, 0,10. Se for mais, meio giro, é 0,30. Tá? Então, o 0,10 é só um pouquinho. O 0,30 é para mais de 45 graus, meios giros a mais, 90 graus a mais, é tudo 0,30. Então, essa foi uma mudança importante do código, tá? E eu quero mostrar agora para vocês o código de pontuação que a Laura mandou, a parte de artístico, que é muito importante, tá? Então, eu vou abrir aqui. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Deixa eu só ver aqui. É que eu já tinha aberto o código, aí eu acho que ele fechou sozinho, então eu vou abrir ele de novo. Vocês estão com ele aí, ó? Eu vou na página 28, tá, pessoal? No código de Tá pontuação. aparecendo o código, viu? Tá, Você passando. ótimo. Então tá. Então vamos na página 28 do código, onde eu vou começar a falar de artístico, tá? O artístico, gente, é aquele critério que nós vamos avaliar o quanto de arte existe numa rotina, uma coreografia. E isso, logicamente, tem uma subjetividade, né? Por quê? Porque arte, por si só, ela já tem um componente subjetivo, né? Muitas vezes eu olho um quadro e falo, ai, não entendi nada. O outro que entende daquele quadro, daquele tema, ele vai falar, nossa, maravilhoso. Então, o que a gente procura dentro da parte artística, da coreografia e da música? Tornar isso o mais objetivo possível dentro dessa subjetividade, tá? Então, dentro da função do árbitro de artístico, ele vai avaliar em composição da rotina, que é esse primeiro aqui, ele vai avaliar a música, tá? Que música foi selecionada, como é que ela foi composta e editada. Por quê, gente? Música é o que dá o tema da nossa rotina e da nossa coreografia aeróbica, então ela é muito importante. A música é a primeira coisa que a gente escolhe. Eu não monto uma coreografia sem ter uma música. Então, primeiro eu vou escolher a minha música, então ela vem aqui em primeiro lugar. Aqui eu quero saber como foi a seleção da música, como é que ela foi composta, como é que ela foi editada. Então, na seleção musical, por exemplo, eu posso não entender nada de inglês,
tá? Eu não sou obrigada a entender como árbitro. Mas se eu entender a música em inglês e eu perceber que é uma música que tem uma conotação sexual, eu posso dizer, poxa, essa seleção musical não foi adequada para aeróbica, porque a gente não disse lá que os temas não devem envolver sexo, violência, racismo, política, religião. Então, eu posso não entender, eu não tenho obrigação, mas se eu entender, e eu como técnico que vou escolher a música, eu tenho que prestar atenção no que a minha música está dizendo. Outra coisa, se é uma rotina infantil para uma criança, eu não posso, não devo, não é que eu não posso, eu não devo colocar um tema adulto. Por exemplo, um romance entre um homem e uma mulher, né? Por exemplo, uma música de um filme onde aquela música é a música do casal. Aí eu pego e uso essa música para uma individual feminina infantil. Eu selecionei uma boa música para mim, individual feminina infantil, ou eu poderia ter buscado uma música que tem mais a ver com o contexto de vida dela, com as características de idade, isso tudo. Por exemplo, eu devo usar uma música muito feminina, sou uma mulher cantando, muito melosa, para um menino? Não, para um menino eu devo usar uma música mais masculina, um cantor, ou que seja só orquestrada. Não é que eu não posso usar, mas a adequação, a seleção da adequação, ela tem a ver um pouco com isso. Já quando eu vou fazer uma dupla, eu não posso fazer uma dupla sem esquecer que uma dupla é um casal. Ali sim, vale a pena a gente buscar uma música de casal. Pode ser cantada por um homem, pode ser cantada por uma mulher, mas que tenha um romance ou que tenha algo de um casal, está adequado. Muitas vezes, gente, a gente não entende a música. Mas aí o que a gente vai prestar atenção? Na composição e na edição. Uma música bem composta é uma música que tem diferentes partes, é uma música que não é igual à batida dela do começo ao fim, não pode ser aquela coisa tuf, 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 na nossa orelha, né? A edição não pode ter uma base musical muito alta que encubra a melodia da música original. Então, tudo isso é muito importante, né? E a gente vai escutando as músicas e a gente, quanto mais a gente escuta, a gente vai percebendo efeitos sonoros que não tem nenhum sentido. Se isso não tem um sentido, né? Se não está dentro de uma história, se não faz parte da música, não está conectado ao movimento, aquilo não tem sentido. Então, aquilo é uma construção, uma edição não muito boa, tá? Falando de conteúdo aeróbico, é o segundo item da composição da coreografia. A composição, esse é o que caracteriza a nossa, o nosso esporte, tá, gente? Ele está aqui, ó, conteúdo aeróbico. Eu tenho que ter, na minha rotina, uma determinada quantidade de oitos, né? E eu tenho que ter qualidade e variedade também. Tá? Qualidade é qualidade de movimento. Variedade é não repetir o mesmo tipo de movimento por várias vezes ou a mesma sequência por várias vezes. Tá? Então, em quantidade, já vou adiantar aqui para vocês. Conteúdo aeróbico. Tá? Aqui, quantidade. Quantidade é quantidade, tá? Então, quando eu estou num individual feminino ou num individual masculino, eu tenho que ter, em quantidade, 8 sequências de 8. E eu tenho que ter, dentro dessas 8 sequências de 8, no individual feminino e masculino, um bloco de 3 8 seguidos, que é o bloco da aeróbica. Dentro desse bloco de 3 oitos, eu não posso ter saltos coreográficos, eu não posso ter coisas que não sejam somente sequências de passos básicos, tá? Isso não quer dizer que tem que ser totalmente quadrado, não, eu posso ter mudança de direção,
eu devo ter mudanças de formação, se eu tiver em dupla, trio e grupo, mas tem que ser só aeróbico, braços e pernas fazendo ginástica aeróbica, os passos, 7 passos básicos, os movimentos variados de braços e os deslocamentos. Se for dupla, trio e grupo, gente, aqui, dupla, trio e grupo, eu tenho que ter 9 sequências de aeróbicos na minha rotina. Dentro desses 9, eu tenho que ter um bloco de 4, 8 seguidos. Tá? Então, vocês vão perceber essa diferença nas rotinas individuais e nas rotinas de dupla, trio e grupo. O individual, ele tem que ter 8 sequências de 8 dentro da rotina, no mínimo, tá, gente? Não é máximo, é mínimo. E eu tenho que ter dentro desses 8 um bloco de 3, sem saltos, só aeróbico. Na dupla, trio e grupo, eu tenho que ter 9 sequências. Tá? Dentro dessas 9 sequências, eu tenho que ter um bloco de 4 seguidos, só de aeróbico, sem saltos coreográficos. Se não houver 8 no individual, ou 9 no mínimo, né? Na dupla, trio e grupo, eu tenho que reduzir, a cada 8 que falta, eu tenho que reduzir 0,20 na minha tabela de quantidade. E se eu não tiver o bloco de 3 no individual e de 4 na dupla, trio e grupo, eu vou direto reduzir 0,5 na minha tabela, tá? Por quê? A tabela, ela funciona dessa forma aqui, ó. É muita coisa, né, gente? Cadê você, tabela? Ei, gente, me ajuda aí, cadê aquela tabelinha? Deve estar lá no começo, né? Eu não estou muito acostumada com código. Aqui, ó. Pronto. Aqui é a escala, né? Não é a tabela, é a escala. Então, por exemplo, aqui no conteúdo aeróbico, vocês vão perceber que todas as escalas começam a partir de 1 ponto e vão até 2. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a nota de artístico, ela tem que ser 5 no mínimo. Então, se eu começo de 1, né, e vou no máximo 2, é porque eu já estou ganhando 5. Então, não existe rotina abaixo de 5, hoje. A gente pensa em mudar isso para o próximo código ainda. Mas hoje, não. Então, se eu entrar na quadra e fizer 200 estrelas, eu vou ter que tirar 5. Então, dentro dessa tabela, gente, vocês têm que dar, para uma rotina boa, entre 1,6 e 1,7. E uma rotina satisfatória, 1,4, 1,5. Uma rotina muito boa, entre 1,8 e 1,9. Uma rotina excelente, 2. Aí, o que acontece, pessoal? Esse excelente tem que ser excelente mesmo, tá? E vocês têm que imaginar que essa tabela ela é usada desde a categoria de base, da iniciação, até a elite adulta. Então, normalmente, rotinas iniciantes não chegam aqui. Não é que não pode chegar, eu posso ter uma música excelente, de uma construção excelente, de uma seleção excelente, uma edição excelente, numa coreografia iniciante. Se for o caso, eu tenho que dar 2 pontos. Só que aí, a forma como eu uso essa música, ela vai entrar em rotina artística. Por quê? A minha música pode ser linda, muito bem feita, mas eu posso não ter capacidade de usar essa música como ela pede. Né? Pode ser uma música maravilhosa, cheia de mudanças, e eu não tenho uma rotina que condiz com isso. Então, se a rotina não condiz, aí na rotina artística eu posso tirar ou dar dentro da escala, desde pobre. O pobre, gente, é muito difícil. Uma música pobre é uma música muito ruim, tá? Mas se for uma música mal selecionada ou mal editada, eu posso colocar como um satisfatório no máximo. Se é boa,
bem construída, mas não é excelente. Tem algumas partes que são boas, mas algumas não são. Então, eu posso estar mais aqui no meio. Então, isso é diferente da execução, né? Que as pontuações são muito certinhas. Já no artístico, não. A gente vai fazer isso por escala. Então, só para vocês terem ideia, né? O excelente é um nível sem erros, né? Praticamente, você não encontrou erro nenhum naquela rotina ou naquele critério, você vai dar 2 pontos. O muito bom é aquilo que está no alto, já está no alto nível. Não está excelente, mas já está no alto nível. O bom, gente, é um nível médio. Então, a escala de bom, ela está naquele nível médio que a maioria está. Aquilo é mais ou menos o bom. Quando eu estou abaixo do bom, eu já estou no satisfatório. Eu estou com nível, né? Naquele critério, o meu nível não está bom, ele está abaixo do bom. Está abaixo do que aquilo que a gente espera, né? E o pobre é totalmente insatisfatório, tá? O inaceitável. Para vocês terem uma noção, uma rotina, tá? Excelente, ela vai ter, se ela tiver 2 pontos em todos os 5 critérios, ela vai ter um 10. Uma rotina muito boa, se eu tiver 1,8 em todos os critérios, eu vou ter 9. Se eu tiver 1,9, eu vou ter 9,50. Então, são notas muito difíceis da gente ver, né? 10, nunca vi. 9,6, 9,5, 9,4, né? Aqui, que é o muito bom. Nível mundial, nível internacional. Então, provavelmente, a parte de algumas exceções, num nível estadual, num nível nacional, nós vamos trabalhar com uma escala mais dentro do bom, quando eles são bons, eles estão na média, eles estão bem, né? E, às vezes, muito iniciante ou muito ainda com muitas debilidades nos critérios, pode ir para um satisfatório ou até para um pobre, tá? E isso é na qualidade artística. Nós precisamos agora, pessoal, treinar um pouco tudo isso na prática, tá? Para vocês treinarem isso na prática, precisa de um pouco de estudo de vocês. Como eu falei, se eu colocar um vídeo agora, ele vai aparecer por fotos aqui para vocês. E eu gostaria de ilustrar um pouquinho mais. Então, eu queria fazer uma tentativa de puxar um vídeo aqui do YouTube e mostrar para vocês. E aí vocês vão me falar, Duda, dá para ver, não dá para ver? Porque se não der para ver, a gente não fica perdendo nosso tempo aqui, a gente passa os links e as notas para vocês darem uma olhada. Tá? Tanto na dificuldade, como no artístico, como na execução. O que vocês acham? Acho ótimo, Duda. Fazer essa parte prática, acho que é bem importante. Vamos lá, então? Vou abrir o YouTube aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. E vou abrir no YouTube, eu vou abrir o Fig Channel. Ó, vocês já vão vendo aí como é que eu acesso, né? Eu vou no YouTube, aí eu entro aqui em Fig Channel, Aerobic, aqui, ó, já achei. Age Groups é infantil, infanto e juvenil, tá? Então, vamos ver aqui, ó, o último campeonato do mundo. Esse é o último, esse é o 10º? Esse é o último, Duda, esse que está com É o o fundo último. rosa. Foi Portugal, Guimarães. Isso. Vocês estão com uma barra aqui no meio, gente? Minha ou não? Tem uma barra minha aparecendo no meio do vídeo? Ou aparece só para mim? Ela aparece só para mim? Eu Pessoal, acho. a barra no meio do vídeo aparece só para mim? Ou ela aparece para vocês? Tem uma barra aí no meio? Não? Para mim, Então, aparece o vídeo normal. então, tá bom. Então, gente, vamos lá. Vamos ver um triozinho. Ou um trio, peraí. Difícil, às vezes, é pegar o comecinho da rotina aqui, tá?
Ah, propaganda da Claro. Eles me ligam todo dia tentando me vender alguma. Vamos ver o individual primeiro? Já está no individual. Tá ótimo, Duda. Esse é um individual masculino. Vou tentar pegar o comecinho dele, tá? É muito fácil. E aqui, gente, vocês já têm as notas internacionais. Então, vocês podem depois comparar a sua nota que você deu com a nota média dos árbitros internacionais. É esse menino aqui, então. Ai, gente, que chato isso. Esse é o problema, né, do YouTube, essas propagandas. Vou tentar pegar o menino. É esse, tá? Vou aumentar. Esse é um individual masculino júnior, tá, gente? Pessoal, um conselho. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Um conselho. Cuidado com essas joelhadas no chão. Vocês viram como ele termina a rotina? Tchau! Os dois joelhos no chão. O que tem acontecido? Tem muitos atletas que eles treinam em pisos de artística, de rítmica, né? Piso com tapete. Chega nesse piso, esse piso é de madeira. Jogam os joelhos no chão. Gente, isso repetitivamente, no futuro, é um risco de lesão. Tá? Então, assim, treinadores têm que prestar muita atenção em que movimentos eu estou utilizando num piso que é diferente, para quando eu chegar lá, o meu atleta, porque vocês viram que faz até barulho, né, gente? E assim, a gente não tem como medir o quanto que um joelho aguenta ser jogado contra um chão de madeira, tá? Mas isso repetitivamente é um risco. Então, para treinar isso e para fazer dessa forma, vocês precisam tomar um pouco de cuidado com isso. Vamos ver a nota dele? Esse é um menino que ficou segundo ou terceiro no mundo, tá, gente? Ele é um dos melhores. Mas como é que sai a nota dele? Duda, Não sei se vai aparecer aqui no vídeo logo na sequência. Ó, tá pessoal- esperando a nota do outro ainda. Eu Duda, acho que eu as até... meninas disseram, Foi uma... Hã? o pessoal disse que estava sem som a transmissão. Eu posso Estava tentar, sem som? deixa eu ver se eu passo daqui, talvez, se eu compartilho a minha, vou tentar compartilhar a Você minha. quer você tentar? Quer É, tentar você compartilhar esse vídeo? vou Eu tentar aqui. acho melhor, que eu sou um pouco... Não, Vou fechar o meu. tá bom, vou tentar aqui, né? Não sei se... Tá, eu vou... Deixa eu ver aqui só um minutinho, se eu acho. Vamos lá. Ok. Fig Channel, justo. Fig Channel, O Guimarães. meu share, eu vou... Não, eu vou tirar o meu share, tá? Isso.
Eu acho que agora já está vendo o meu, né? Acho que sim. A gente pode ver adulto ou você quer júnior? Pode, pode. É que eu peguei o age group porque eu imagino que vai Tá. ter mais criança, né? Mas pode ser. Só para mostrar e mostrar a nota, tá bom? Tá bom. Gente, vocês E estão vendo aonde o eles meu? estão, né? O pessoal ver. Só um minutinho que a gente tem que ver o anúncio da Paco Rabanne. Ah, é. Os anúncios. Tá todo mundo vendo, gente? Me deem um ok se vocês estão vendo ou não. Sim, Ok. sim. Vamos ver se agora vai. Sim. Tá ok. Walk into a crowded room, everybody staring. What did I? Don't know. You don't know me, yeah. You don't know about me. You don't even know me. Said she said over here, you're acting like you're pretty ill, but you don't know. Yeah, don't know. The way I kept away, I don't know. You don't know about the way so deep inside my bones. You don't know me. Whoa. You don't even know me. Duda, é contigo. Duda? Duda? Alguém sabe me dizer se a Duda está no chat? Peraí que eu vou olhar. Se a Duda está ao vivo, não? Júnior. Aqui, Age Group Competition. Enquanto, então, a Duda... Vocês conseguiram ver bem, gente? Vocês conseguiram ver bem? Sim, Silvana, Ótimo. conseguiu ver a nota? Saiu a nota? Foi 7.700. 7. Silvana? Eu não vi. Ah, Duda. saiu? Dá para ver, né? Então, posso falar só um pouquinho? Que música é essa que está tocando? É do meu, gente? Ou é do seu? Não, acho que no meu não tem música. O meu está tocando uma música aqui, que eu não sei se é... Vocês estão ouvindo uma música? não. Ah, sai a nota lá, pessoal. Vamos ver esse, então, agora, talvez? Great Tá. Britain. Silvana, Hum. eu estou precisando encerrar porque eu tenho um compromisso aqui em casa, Perfeito. agora com a minha mãe. Uhum. Se você puder mostrar um pouquinho mais de vídeo, você poderia? Claro, com certeza. E vocês já conhecem o link, né, pessoal? Então, posso falar um tchau para vocês? Vamos. Vocês me desculpam. Claro, Duda, Ó, imagina. tem uma música aqui que eu não consigo tirar. Que música é essa? É sua, né? Maria, um beijo grande para você. Eu não estou ouvindo sua música, tá muito baixinho, fique tranquila, viu? Fica tranquila. Ah, Gente, pra mim vamos ver aqui as tá câmeras e me vamos fazer uma perturbando. foto de todo mundo agora que a gente está com o time completo. Vamos lá. Tamires, vamos fazer a foto rapidinho para a Duda poder andar. Diane, Gisela, Silmara, Wanda, é o momento. Ai, olha isso. Peraí, Vamos mostrar. iluminar minha cara aqui.
Isso, brava, Duda. Esse brava fica estranho, né? Parece que eu tô falando que você é brava, né? Que você é brava. Brava. Arruma os cabelos, passa batom, passei perfume. Vai. 1, 2, 3 e... Muito bom. Maravilha, gente. Depois, se vocês quiserem... Pessoal, queria agradecer muito vocês. E eu estou à disposição. Eu deixei meu celular, eu deixei meu e-mail. E vamos continuar em contato, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu falei para vocês. Talvez vocês saiam daqui com mais dúvidas do que vocês entraram, mas com um pouquinho mais de coisas dentro da cabeça sobre a aeróbica. Pode ser? Exato. Foi assim? Foi Deu para maravilhoso. entender um pouquinho, mães? Deu? Foi ótimo, Duda. Uma coisa Obrigada, só, viu? provinha, a De gente coração. quando... E a gente está em contato. Tá, e a prova, Duda, quando é que a gente faz? Durante a semana, né? Na semana que vem? Não vou estar aqui a semana que vem, você sabe, né? Aham. Mas daí você me Eu vou manda que a gente viajar vai sábado, aplicar. eu só volto. É que tem uma música aqui que eu não consigo tirar, eu não Não se consigo te preocupe. ouvir. Fica Espera aí, é a minha tela, eu acho. Duda, muito obrigada pelo teu tempo. Não, eu que agradeço, gente. Eu peço desculpas aí por essa Da música que eu não consigo federação. tirar. Te agradeço demais em nome da Federação do Rio por essa imensa oportunidade. Imagina, eu que agradeço vocês aí o interesse e que a gente tenha novos e novos adeptos aí para aeróbica. Fantástico. E, gente, em um cursinho desse de 2 horas não dá para entender tudo. Precisa muitas horas, muitos estudos, tá bom? Espero que vocês não estejam decepcionados, que eu não tenha deixado vocês com mais dúvidas, mas é o normal. Mas um pouquinho mais de informação chegou, né? Feedbacks. Bom, Ju. Deu, Ju? Obrigada, Deu. gente. Beijo, Tem mais um obrigada. pouquinho de vídeo. Tá bom. Estamos em contato, estou à disposição. Obrigadão. Maravilha. Obrigada, Beijo, Duda. gente. Beijo. Obrigada a vocês. Um beijo, Obrigada. gente. Obrigada pelos feedbacks que vocês estão colocando aqui. A gente vai compartilhar tudo também nas redes sociais. Obrigada. Com certeza. Obrigadão. Beijo Beijos, enorme. viu? À disposição. Obrigada, Duda, de coração. Gente, então, vocês querem ver alguns outros vídeos? Vamos ver mais algum? Tá, então, vou colocar aqui, então, para vocês. Vou compartilhar aqui, então, a tela. Vamos ver aqui qual deles a gente pode pegar. Vamos ver quem é que está vindo aqui. Aqui, eu acho que a gente tem Finlândia. Um minutinho só. Espera aí que... Pronto, vamos ver aqui se a gente consegue. Vai começar alguma rotina. Vamos lá. And we are ready to continue the next season from Spain. That's all.
Aqui a gente tem, né, Itália, Finlândia e agora a Espanha. Espanha, o outro menino, o outro atleta ganhou a medalha de ouro e a Espanha, o trio da Espanha também ganhou medalha de ouro no trio, onde ele fez parte. Esse é o momento, gente, para quem não acompanha o campeonatos ainda, esse é o momento onde, às vezes, a nota atrasa um pouco, né? Mesmo sendo 2 painéis. Agora a gente vai ver os principais momentos, os elementos, né? Ginasta muito rápido, né? Muito potente. Uma coisa muito importante na aeróbica também é essa questão da ponta do pé, né? Mesmo no masculino. Veja como ele é um menino que sempre força a ponta do pé, né? Ali está o que a Duda falou, né? Do som que deu na... Agora a gente vai ter a nota. Ainda não. Vamos ver um trio, então, que a Duda queria que a gente visse, né? A Argentina foi com uma delegação muito grande para o Mundial. Aí, perdemos a nota, né? Porque entrou justamente o anúncio. Vamos ver se a gente consegue... Aqui. Então, aqui era a Lituânia. Que era aquele trio das meninas que nós tínhamos visto primeiro, né? Quer dizer, que nós não vimos o trio, mas elas estavam ali. É lindo esse momento, né? No Kiss and Cry. Aqui a gente tem da Itália. Em terceiro, né? Aqui já vai dando a classificatória.
A Turquia, gente, não sei se vocês sabem, mudou o nome do país para Turquia. Deem uma olhada. Esse ginasta é de uma educação Aqui está a nota da Argentina, do trio. Aqui a gente tem duas categorias de júnior, né? O júnior 2 e o júnior 1. Né? Que é o que a gente chama de Age 2, né? Que é o júnior, agora o júnior 2, né? E o júnior 1 é o infanto juvenil. Aqui saiu. E ele... Então, vimos o primeiro lugar, gente. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou passar para vocês... Acho que eu passo para vocês aqui o link, né? Que eu acho que a gente podia fazer o seguinte. Que daí vocês já têm... Quem quiser dar uma olhadinha, e realmente, né, como a Duda recomendou, para observar o campeonato júnior, né, porque nós vamos ter muito mais pessoas do júnior do que do adulto aqui no campeonato estadual, e normalmente a pirâmide é essa. Gente, eu acho que a gente, não sei se vocês querem ver mais alguma coisa, mas eu acredito que ficou claro como a gente tem que montar. Os materiais estão aqui. O grupo do Facebook, eu vou mostrar para vocês agora rapidinho, para vocês verem como é que vocês podem acessar e entrar nesse grupo.
Um minutinho só que eu vou colocar na tela. A intenção Sim, desse... eu só queria sinalizar. Perdão, querida. Eu só queria sinalizar que eu não recebi esse material. Foi Tá. disponibilizado em qual grupo? Não, então, todo o material tá nesse grupo que eu estou colocando para vocês. E eu coloquei agora Então eu vou no ver no... chat. Eu estou no Face. Tá bom, obrigada. Eu coloco agora, eu Vou já verificar. coloquei no chat. Todo o material está no chat. Esse material que a Duda mostrou hoje, ela vai me passar ainda. Ela não me passou esse ainda. Mas os demais materiais estão neste grupo que eu vou mostrar para vocês agora. Só um minutinho. Que eu estou aqui tentando me encontrar também. Que às vezes... Ah, tá. É que eu não estou na minha conta. Deixa eu voltar para minha conta. E daí, gente, o que nós vamos fazer? A gente vai marcar uma prova. Tem que ser uma prova antes do dia 8. Vocês têm uma preferência? Gostariam de fazer essa prova num sábado? Porque daí nós poderíamos ver o melhor dia para vocês. Eu estou em processo de concurso público. This meeting is being recorded. Sem problema. Olha só, gente. Então, quando vocês entrarem aqui, ó, na página da Federação de Ginástica Aeróbica, vocês podem entrar neste grupo aqui. Federação de Ginástica Aeróbica, Capacitação e Curiosidades. Então, aqui nesse grupo, quando vocês entrarem nessa parte de mídia, e nessa parte de arquivos, aqui vocês têm todos os materiais, tá? Fichas de cadastro, informação de como se filiar na federação, e tem materiais de referência de coreografia, materiais da parte de artístico, né? E daí tem todos os materiais que a Duda também compartilhou. Daí o que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vou colocar aqui, ó, então aqui ó, as revisões que tem, o código, vou revisar, vou colocar todos eles aqui, estão todos eles aqui, e daí basta que vocês entrem aqui, ó, nós somos 336 membros nesse grupo, e ele é um espaço para você poder tirar dúvidas também, colocar ali, a gente entra e pode tirar as dúvidas de vocês, ou vocês podem acessar a mim também diretamente, que a gente vai sempre estar procurando ter as dúvidas de vocês. Aqui, ó, viver os updated, os resumos que a gente viu agora, então o material ele ficou todo aqui. Eu vou até mudar isso aqui, vou colocar todos eles com o nome 2022, de repente vai ficar mais fácil para vocês entenderem, mas são os últimos aqui, né? Quando colocar pela data, são os últimos colocados. A gente também vai passar, então, esses materiais para vocês, com relação ao material que a Duda fez, e ela vai mandar algumas indicações de vídeo, né? Para poderem se preparar, então, para